Tá, só rapidinho. Queria que você me dissesse, você fez as ilustrações baseadas nas impressões que você teve do livro, foi esse o processo? Isso mesmo. Tá. Eu vi os poemas já prontos, né, os versinhos prontos, e criei as ilustrações em cima dos versinhos. O que é mais difícil desse trabalho, gente? Você fez algo sem consultar a autora? Sim. Foi totalmente... É difícil esse processo de ter a tua interpretação e... É difícil no sentido de tentar não tornar óbvio o verso, né? Então a ideia da ilustração era não ser obviamente o que estava escrito no verso. Porém, eu tive liberdade total da autora, o que torna o trabalho mais fácil, né? A liberdade para criar o desenho torna muito mais fácil de fluir. Então, nesse aspecto foi muito bacana e foi tranquilo por causa disso, por causa da liberdade mesmo de criação. Nesse projeto da Liga dos Autores Free, esse é o teu primeiro trabalho, ilustração? Sim, é o meu primeiro trabalho. Eu entrei para a Liga dos Autores assim que havia sido publicado o primeiro livro, que é o Provérbios de Cadeia, com Rafão Miranda. Após o primeiro livro lançado, eu entrei na Liga, porém eu não sou apenas ilustradora, né? Eu faço parte da parte idealizadora da Liga, né? Então, apesar de agora ter feito trabalho como ilustradora, eu continuo na Liga com os outros projetos, com os demais livros, mesmo os que não serão ilustrados por mim, como idealizadora, ajudando na produção, no desenvolvimento dos demais livros. Como é que você vê a Liga hoje? E como é que você imagina ela daqui, sei lá, alguns meses, alguns anos? Eu vejo a Liga hoje como um sonho que se concretiza mesmo, sabe? Eu vejo como uma ideia que um grupo de pessoas teve e conseguiu concretizar, e a cada livro eu vejo que mais pessoas se unem nessa ideia e que a Liga se torna ainda mais forte. Então é o segundo livro e nós já temos um público muito maior do que o primeiro, nós já temos muito mais pessoas acompanhando o nosso trabalho. Agora, além dos livros, nós temos as colunas, né, semanais que vão acontecer da Liga. Nós temos um projeto com uma fotógrafa, então ela envia as fotos pra gente e a gente faz os poemas. Então eu tenho visto que a Liga só cresce e eu imagino ela daqui a alguns meses muito maior. A nossa intenção realmente é chegar até as pessoas, né, chegar até as pessoas de uma forma mais fácil, né, mais tranquila, não ter aquele empecilho do custo, né? Entendi. Às vezes. E hoje, como é que está sendo o lançamento? Era o que você esperava? Tá melhor do que você esperou? Como é que tá? Melhor, né? Porque a gente se segura um pouco no sonho, porque tem que ter aquele pé no chão também, né? Então nós acreditamos, mas a gente fica com aquela coisa meio desconfiada, meio incerta. Mas hoje, vendo o número de pessoas que esteve aqui com a gente, que pegou o livro impresso e que brincou com a gente, que soprou bolinha de sabão, que correu, que entrou no clima de romance desse livro, eu vejo que foi mais do que a gente esperava. Acho que foi mais do que esperava. Vai ter outros lugares, vocês vão fazer lançamento, como é que é? Sim, nós pretendemos, não que seja uma regra, mas faz parte do projeto nós tentarmos lançar em locais públicos mesmo, justamente para chegar até essas pessoas, sabe? Para não ficar, como nós não vendemos os livros, como não é arrecadado dinheiro com eles, não adianta você simplesmente estar num lugar, numa livraria e tentar passar esses livros. Então a gente tem nesse projeto a ideia de ir em lugares públicos para poder entregar esses livros diretamente para as pessoas, né? Por exemplo, hoje aconteceu, muitas dessas pessoas foram convidadas, mas algumas delas estavam passando por aqui e pararam, ficaram curiosas e pararam, viram movimentação e já pegaram um livro. Então eu acho que a Liga pretende sim continuar em locais públicos, não necessariamente só em parques, porque nós gostamos dessa coisa da temática também, então os versinhos foi aqui no parque, por ser um livro sobre amor, né, por ser um livro sobre o dia a dia, uma coisa mais romântica, mas dependendo da temática do livro, nós mudamos a região, o lugar no qual ele vai ser publicado. Mas a ideia realmente é ir buscar as pessoas que irão ler esse livro. Nós vamos até as pessoas oferecendo.
e não simplesmente esperamos que elas venham até nós buscar. Só para finalizar, no processo de criação das suas ilustrações, onde é que aparece a tua experiência pessoal, os teus relacionamentos? Foi um processo de lembrar de tal namorado, de tal situação? Como é que foi? Tudo, né? Porque toda pessoa tem experiência com amor, né? É uma coisa que toda pessoa vive, alguns mais tumultuados, outros mais românticos, o amor de diversas formas. Mas toda pessoa vive o amor, então com certeza eu busquei nas minhas realizações pessoais, não só com relação a namorados, existem versinhos que eu me inspirei, por exemplo, nos meus enteados, que fazem parte dos meus agradecimentos, então nas crianças, tem versinho, eu tenho um versinho específico, eu atualmente, né, tenho um relacionamento sério, e ele é iluminador, eu tenho um versinho que tem uma luz, um foco de luz, então a gente busca assim inspiração no dia a dia, né? E outras coisas não, né? Algumas coisas a gente ainda não tem experiência daquele verso, né? Do que o verso passa, porém você busca de certa forma em algo que aconteceu parecido com você. E, enfim, chorar e rir por amor, todo mundo, né? Então é um tema muito tranquilo também nesse aspecto. Além da liberdade total que a autora me deu, o tema é muito abrangente, então também dá uma segunda liberdade. Fica muito tranquilo de trabalhar, eu acredito. Legal. Perfeito. Obrigado, tá? Tá joia.